Lição 4, 20 a 27 de abril de 2024. Os 7 mergulhos. Texto-chave. Meu Senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas, vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. 2 Reis 5, 13 e 14. Teaser. Vivemos em um mundo que tem a tendência de tratar com naturalidade o problema do orgulho. As livrarias estão abarrotadas de livros que pretendem ensinar o leitor a adquirir riquezas, beleza, felicidade e sucesso. Mas não há nenhum best-seller intitulado 7 Passos para uma Vida Menos Luxuosa ou Como Adquirir um Emprego Simples. Don King, agente de luta de boxe, resumiu muito bem a atitude do mundo moderno com relação à humildade na ocasião em que afirmou: às vezes, surpreendo a mim mesmo, e digo isso humildemente. Encaremos. Em nossa cultura, humildade tem mais de um significado. A naturalidade com que lidamos com o orgulho, no entanto, não é bíblica. A palavra de Deus afirma que o Senhor não se agrada dos orgulhosos e arrogantes. Na verdade, as palavras contra os orgulhosos são bastante fortes. Na lição dessa semana, você terá a oportunidade de relembrar a história de Naamã e discutir temas interessantes como a obediência, a imagem pessoal e o testemunho. Mas o ponto realmente focal será o orgulho e suas consequências. William Barclay, um comentarista da Bíblia, afirma: o orgulho é o solo em que todos os outros pecados crescem, sendo também a fonte que origina todos os demais pecados. Essa é uma sábia conclusão. Roteiro original. Essa história aconteceu possivelmente na época em que Jorão, filho de Acabe, reinava em Israel. Apesar de a Síria ter estado muitas vezes em guerra contra Israel, as duas nações estavam em paz nessa ocasião. Leia em sua Bíblia o texto que se encontra em 2 Reis 5. Você vai saber como Deus ensinou importantes lições de humildade a um grande homem, usando as pessoas mais improváveis. Enquanto lê o texto bíblico, preste atenção em detalhes que são novos para você e circule as diferentes pessoas da história. Que características internas você percebe? Na serva da esposa de Naamã, em Naamã, em Eliseu, nos servos de Naamã e em Geazi. Se essa história fosse transformada num filme, que título você daria? Que semelhanças você vê entre os personagens bíblicos da história e as figuras públicas atuais? Que outras personalidades modernas podem hoje ser comparadas aos personagens bíblicos? Zoom. Leia o texto-chave que se encontra em 2 Reis 5, 13 e 14. Naamã era uma pessoa muito importante. Como comandante dos exércitos da Síria, ele era um herói de guerra. Estava acostumado com os desafios de sua função, mas a lepra poderia colocar tudo a perder. Ao se defrontar com uma solução simples demais, ele foi tentado a não se submeter ao que parecia uma experiência humilhante. Lavar-se nas águas do Jordão, quando havia rios tão melhores e mais limpos em seu país? No entanto, ele estava sendo provado por Deus para o seu próprio bem. Só mediante completa obediência às instruções do Senhor, poderia ele esperar encontrar graça diante de Deus. Seu coração orgulhoso devia ceder, e ele devia obter a vitória sobre a sua vontade teimosa e egoísta. Ele devia reconhecer o Deus de Israel como mais poderoso que os ídolos dos bosques da Síria, e as instruções de Eliseu como superiores a seus próprios pensamentos e desejos. Os oficiais de Naamã deviam gostar muito dele, pois queriam a sua cura, e eles foram sábios conselheiros naquele momento. Ao dar ouvido às palavras de seus servos, Naamã encontraria o caminho da vida e da restauração. Deixar o orgulho de lado e se submeter às orientações do profeta de Deus fez toda a diferença na vida de Naamã. Na verdade, a doença da qual o comandante dos exércitos da Síria se livrou antes da lepra foi o orgulho. Making of. Naamã não queria receber a cura gratuitamente.
Ele queria pagar por ela. A Bíblia diz que ele levou como pagamento ao profeta 350 quilos de prata, 62 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Realmente, ele queria muito ser curado. A menina que trabalhava na casa de Naamã era israelita e deve ter sido raptada numa das possíveis invasões da Síria a Israel. Seu coração era bondoso e ela demonstrou muito mais fé em Deus do que o rei de Israel ao falar de Eliseu, a esposa do capitão. Veja o que é dito a respeito do servo de Eliseu. Cego pela cobiça, Geazi foi em busca de pagamento por serviços que não havia prestado. Ele então procurou disfarçar sua cobiça com uma mentira. Um pecado raramente acontece sozinho, pois o mal leva sempre a mais mal. Geazi mentiu, dizendo a Naamã que precisavam ajudar 2 jovens carentes que haviam acabado de chegar. Quando Naamã passou a conhecer a Deus, ele lhe deu seu coração e decidiu abandonar o culto aos deuses da Síria. A fé e o amor produzem mais fé e amor. Extras. Leia e marque em sua Bíblia os textos adicionais dessa semana. O orgulho é um problema sério. Você se lembra de qual foi o primeiro pecado? Referindo-se a Lúcifer, a Bíblia diz: seu coração tornou-se orgulhoso só por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28:17. Temos essa preciosa informação. O pecado teve sua origem com aquele que, abaixo de Cristo, era o mais honrado por Deus e o mais elevado entre os habitantes do céu. Lúcifer, filho da alvorada, era santo e incontaminado. Assim diz o soberano, o Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o designei. Você estava no monte do santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Ezequiel 28:12, 14 e 15. Embora fosse mais honrado do que a hoste celestial, ele ousou cobiçar a adoração devida unicamente ao Criador. O príncipe dos anjos desejou o poder que pertencia, por direito, a Cristo somente. Que triste! O orgulho de Lúcifer o conduziu a outros pecados, e assim seu caráter foi definitivamente manchado. O mal tem encontrado em nosso mundo por essa porta, trazendo dor e sofrimento aos seres humanos. Dá para entender por que a Bíblia diz que o Senhor detesta os orgulhosos de coração? Salmo 38:6, Provérbios 16:5 e Gálatas 6:3-5 são os textos-chave dessa semana. Paronâmica. Os rios Abana e Farfar ficavam em Damasco. Eram bonitos, agradáveis e tornavam o solo fértil, mas era ali também que as pessoas iam para adorar seus ídolos. O Jordão era um rio pequeno e sem beleza, mas era o meio indicado por Deus para que obtivesse a cura. Se Naamã quisesse ser realmente curado, teria que obedecer à ordem de Eliseu e acreditar no poder do Deus de Israel. A Bíblia nos diz que o capitão sírio abriu mão de seu orgulho e mergulhou 7 vezes no Jordão, e sua fé foi recompensada. Naamã tinha ouvido falar de Deus por meio da menina israelita, mas agora ele próprio reconheceu que não havia outro Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Leia a história completa com detalhes no livro Os Ungidos, capítulo 20. Tome tempo também para ler o capítulo 21. Você vai saber como foram os últimos anos de vida do profeta Eliseu. Os rios de que Naamã falou eram muito bonitos por causa dos bosques que os rodeavam, e muitas pessoas iam para as margens tão agradáveis desses rios para adorar ídolos. Não seria nada humilhante para Naamã entrar em um desses rios para se lavar, mas ele poderia encontrar cura apenas se seguisse as orientações específicas do profeta. Os Ungidos, página 111. Off. Na lição dessa semana, você conheceu um pouco mais sobre a história de Naamã, o comandante do exército sírio, e como ele foi curado primeiramente do seu orgulho e então da lepra.
O importante homem voltou para seu país com uma nova percepção sobre quem era Deus. É impressionante a mudança que ocorre na vida das pessoas quando elas entendem e se permitem ser alcançadas pelo amor e a bondade de Deus. A menina escrava deu um bom testemunho. Naamã acreditou nela e procurou o profeta em Israel. Eliseu foi um instrumento para que o poder divino se manifestasse e apresentasse Deus àquele que foi à sua procura. O único que não terminou bem nessa história foi Geazi, que acabou revelando seu caráter ao cobiçar os tesouros que haviam sido recusados por Eliseu, justamente para que Naamã não pensasse que o milagre havia acontecido pela palavra do profeta, e sim pelo poder inegável de Deus. O castigo foi imediato. O servo de Eliseu contraiu lepra e, diferente de Naamã, não foi curado. O orgulho é um pecado mortal, que dá origem a muitos outros. Deus abomina a orgulhosos, mas se agrada dos humildes. Um homem pode fingir sentir amor, ele pode fingir ter fé, ele pode fingir possuir esperança e todas as outras graças, mas é muito difícil fingir ter humildade. Digit Mod. Além do estudo, em sua humildade, Eliseu realizou uma importante obra em favor de Israel. Ellen G. White nos diz que ele provou ser fiel até o fim. Jamais perdeu a confiança no poder onipotente de Deus. Avançou sempre pela fé, e Deus honrou sua confiança. Eliseu não foi chamado para seguir seu mestre em um carro de fogo, mas foi confortado e sentiu a presença dos anjos quando chegou o momento de enfrentar a morte. Que belo exemplo! Acesse o capítulo 20 do livro Os Ungidos.